O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs radiovintes que nos acompanham pelas redes sociais. Então, a leitura de Atos dos Apóstolos hoje é a continuação de ontem, em que Estevão acusa os judeus, primeiro, que os pais deles perseguiram os profetas que anunciavam o Messias, o rei, e que eles tornaram-se assassinos do Messias, né? Do justo que viria. Isso levou à ira. Ninguém gosta da verdade na cara. Aliás, tirando as exceções que são humildes, né? São poucas pessoas humildes. Os demais iram, ficam com raiva, ódio. Não quer encontrar a pessoa nunca mais. Se está numa festa, se a pessoa aparece, ela quer ir embora, porque mostrou a verdade na cara, né? E aqui foram mais longe, apedrejaram Estevão, que teve uma postura igual a de Jesus: Pai, perdoa-lhes, né? Senhor Jesus, acolhe o meu espírito, né? Não os condenes por este pecado. Parecido com Jesus na cruz, além de ter a visão no céu de Jesus ao lado do Pai. Mas quem estava ali, aprovando tudo? Saulo era um dos que aprovavam a execução. As vestes deles foram jogadas aos pés de Saulo, né? Ou seja, o protomártir, o primeiro mártir da igreja, Estevão, foi morto com a aprovação de um dos maiores santos da igreja. E é por isso que São Paulo sempre dizia: eu não merecia estar aqui, eu sou o último dos homens. Se não fosse Deus, eu estaria perdido. Porque realmente Saulo perseguia com muita voracidade, né, os cristãos. E realmente a gente vê que o Espírito Santo age através também do pecado. Por quê? Aquilo que eu sempre falo, tudo se resume: orgulho, humildade. Tudo na vida espiritual. Como que uma pessoa que depois tem consciência do mal que fez, não vai quebrar o queixo e vai se dobrar diante da graça de Deus? Assim como Maria Madalena, que foi expulsa, sabe quantos demônios? 7 demônios, né? Ela que estava toda escrava e de repente se vê livre. Claro que a gratidão aumenta o amor, que é o que imagino com São Paulo. São Paulo com certeza meditava todos os seus pecados e se colocava à disposição para seguir Jesus com mais força, com mais vigor. E assim com tantos outros santos, né? O grande pecado não é o problema, é o orgulho em cima do pecado. Se você reconhece que é pecador, miserável, você dá um grande espaço para o Espírito Santo e ele vai agir. Se você se acha pessoa boa, tal, é difícil, porque aí não tem espaço. Então, diante de um pecado, ao invés de ficar, eu não queria ter feito, fala: Senhor, eu sou assim, sem ti
nada posso. O Evangelho, nós temos aí esse questionamento. Que sinal realizas? Depois de tanta coisa que Jesus está fazendo, né? Nossos pais comeram maná no deserto. O pão do céu lhe deu de comer. E Jesus disse, aquele pão não foi Moisés que deu, veio do céu. O maná, vocês sabem, né? Sempre a leitura da Bíblia do Antigo Testamento prepara o novo. Então vamos lá. O povo escravo do Egito. Nós, escravos do pecado. O povo cabia no deserto para a terra prometida. Nós caminhamos no deserto interior. Interiormente, nós estamos sempre no deserto. Por quê? Porque não existe nesse mundo nada que sacia a nossa vida plenamente. Nada. Então, o deserto acompanha a gente. Sempre. Depois, o que nós temos aqui? A confissão, tudo, e a eucaristia, que nutre nosso corpo e alma para ir para o céu. Eles tinham o quê? O maná. O maná era o alimento que Deus dava ao povo, que é prefiguração da Eucaristia. Então aqui, Jesus diz que no maná, eles comiam, mas não ficavam plenamente saciados. A Eucaristia, sim. É aqui o único lugar que nós podemos ser plenamente saciados. Por isso que a igreja fala que a Eucaristia é a antecipação do céu. Né? É a antecipação do céu. É meu Pai que dá o verdadeiro pão, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu. Então pediram, dai-nos este pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Claro que ele não está falando de fome e sede propriamente dito do corpo, mas a fome e sede de justiça, de amor, de paz, né? O céu antecipado. Então aí é sempre essa análise da preparação que Deus fez com os judeus até chegar em Jesus. A Eucaristia é o centro da nossa fé, é o nosso tudo, né? É ela que deve reger a nossa vida. A adoração, a missa. Fora dela, tudo se perde. Toda a nossa vida tem que girar em torno da missa. Por isso que eu disse já outras vezes, vocês vêm com os problemas, com as dores, com as feridas, para a missa. Oferece tudo no ofertório. Jesus acolhe. O sacrifício de 2000 anos se faz presente. Lava com o sangue dele a sua vida. Vocês comungam para fortalecer a espiritualidade com toda a força. E vão para o mundo de novo testemunhar Jesus. Então esse ciclo, onde a missa está no centro e toda a sua vida gira em torno da missa, ou comunhão espiritual, né? Para quem não pode comungar, a comunhão espiritual também, Deus pode dar a graça extrasacramental. E aí você vai para o mundo testemunhar, ser sal, mudar a sociedade. E não ser mais um lá. Não apenas ser um aguado. E o maior sinal da presença da Eucaristia na nossa vida é o amor, é amar, né? Claro, o amor que se encarna de forma diferente. Mas eu sempre digo, São Francisco dizia, né? O cristão tem que ser agradável, amoroso, sorridente, transmitir amor. Senão, ninguém convence. A sociedade hoje ela é sentimental. Não adianta você ir só com a verdade e não ter o amor. Então, esse é o sinal principal. E depois, a moral, né? A moral cristã tem que ser mais exemplar. Quem é de missa diária tem que ter uma moral exemplar. Mas não com as forças de vocês. Sempre como se daqui do altar jorrasse água viva, né? Como Ezequiel.
o livro de Ezequiel, que brota e vai lavando todos nós para sermos pessoas diferentes. Nós temos que focar em ser uma pessoa melhor a cada dia. Senão, cai. Nós não podemos ser amanhã pior do que hoje. Temos que focar. Daqui um ano, vou estar melhor. Meus vícios, minhas dependências, minhas carências vão estar mais sanadas, porque eu estarei sempre diante da Eucaristia. E é isso. A adoração é uma das coisas mais belas que parece com a Trindade, Pai, Filho que se doa. Jesus Eucarístico, você se doa a Ele com a sua miséria e Ele se doa a você. Você se doa e Ele se doa. Então você chega diante de Jesus Eucarístico com a sua miséria toda e fala tudo. Eu sou miserável nisso, nisso, nisso. E Ele te enche com a graça. Você fala da sua miséria e Ele te enche com a graça. Você fala da sua miséria e Ele te enche com a graça. E até que você vai se configurando a Ele. Chama koinonia, comunhão, koinonia da adoração. Então, aproveitem enquanto a Eucaristia está aí presente. Dizem os profetas que um dia ela vai ser tirada. Não sei. Só estou replicando. Por isso é melhor aproveitar enquanto ela está aí. Assim seja.